Olha a gambiarra aí, gente! 1, 2, 3, ação! Quem pode, quem não pode se sacode. Jeitinho brasileiro, gambiarra pode! Ei, menino, gambiarra pode? Pode! Pode muito! Para de ser doido! Claro que a gambiarra pode! Episódio de hoje, traumas de infância. Como dizia o Wallace, bom dia, boa tarde ou boa noite a todos os fãs e seguidores do Gambiarra Pod. Eu sou Paixão Aparecida e estamos juntos em mais um episódio do Gambiarra Pod. E chamo ele agora, o nosso gambiarrista, Anderson Pereira. Alô, gambiarristas! Olá pra quem nos vê. Estamos aqui para mais um episódio aí, sair todo mundo daqui traumatizado ou não, né? Para liberar aí os traumas da vida, né? E infelizmente, né? Estamos aí sem o nosso querido Mr. Live, né? O nosso técnico das lives, né? Estamos tentando fazer do possível aqui pra gente conseguir aí gravar o programa para vocês. E bora, vamos dando sequência. É isso aí. Então, como já viram aí, o tema de hoje é traumas de infância. Então, vocês que estão aí na live e tem algum trauma de infância, entre aqui e contem pra gente qual o trauma de vocês. Antes de começar, vamos mandar um beijo aí para o Sorriso, meu primo. Sempre presente. Primo, um beijo. Manda um beijo pra nós aqui de Paraná, Rondônia. Um beijo pra todos vocês. Ó, você vai ser um dos nossos entrevistados aqui, hein? Logo nós vamos aí marcar o dia da entrevista, porque você será um dos entrevistados aqui. Beleza? Aí, convite já tá feito, já agora vai ter que participar, não tem jeito. Tá feito. Vocês vão gostar dessa entrevista, viu? Esse menino aqui é muito gente boa, Não é porque é meu primo não, mas é muito gente boa. Mas enfim, vamos começar lá. Vou começar contando aqui um trauma de infância que eu tinha muito. Que era o que? Eu tenho certeza absoluta, que quem era criança ali na época dos anos 80, os anos 90, por aí, tem este trauma. Que é o quê? Toda criança morria de medo de se machucar. Mas não era por quebrar qualquer coisa ou arrancar a cabeça do dedão. Não era nada disso. O nosso trauma se chamava mertiolate. Porque era aquele troço, negócio com a pazinha, assim, ó, que qualquer raladinho a mãe já vinha com aquele negócio enfiando. Era pior, você tinha medo de se machucar por causa disso. Não era nem por causa do machucado. É porque ia colocar esse negócio em você. Eu tenho trauma daquilo. Trauma, que quando eu escuto falar disso, chega me relembra, assim, sabe? O tanto de arranhado, assim, ó, cotovelo, joelho. Nossa, eu vivia ralado. E eu vivia com esse troço. O pior que era uns negócios meio roxo, né? Aí você não sabia se era roxo do machucado, se era roxo do metiolate. Ó. O choro era 2 vezes, né? Porque você tava chorando porque tava doendo, e aí depois quando você via a mãe com aquele potinho vindo já, você já não vai passar. Era bem isso. E quando não era isso, era água boricada, lembra? Que era um negócio, eu não sei, hoje eu não sei como é mais, mas sei que colocavam esse água boricada assim em cima do machucado, ficava espumando. Você fala, meu Deus, tá corroendo, tá derretendo meu braço. O que é isso? Esse da água eu nunca, minha mãe nunca usou assim pra essa coisa, mas uma vez eu vi alguém realmente borbulhando ali, e a gente é criança, né? Fica, meu Deus do céu. Nossa, né? Aquela coisa, né? Pois é. Ó, a Demir tá falando aqui que roxo era violeta, mas tinha um metiolate também que era roxo, que tinha na pazinha. Minha mãe comprava. Tinha o que era incolor e tinha esse roxo. Eu ainda não tô doida. É isso. Mas enfim, era tenso. Você se machucava e ficava roxo e doía até a alma. Mas sarava, o negócio sarava, né? Você usava uma vez e sarava.
Sim, não, e o pior é que a gente esquecia, né? Tipo assim, a gente tava ali brincando, a gente não tava nem lembrando que depois se machucasse ia ter que passar esse negócio, né? Mas só depois que ia ver, que falava, nossa, aí bateu o arrependimento, né? Porque eu fui brincar e fui, né, cair, né, e tudo, né? E tinha outra coisa também, que quando você machucava, hoje, os band-aids hoje, é super tranquilo, você cola, você tira, tá de boa. Antigamente, você colava um band-aid, mano, saía teu couro também. Sim. Né? Você colocava o negócio assim, você não sabia o que era pior. Se era colocar Sim. o raio do Meteorate, aí em cima colocar um band-aid, porque você sabia que você ia arrancar o couro depois. Era o Ois. Sim, ao invés de ajudar, né, tipo, ali a amenizar o local, piorava, né? Porque você tinha, ainda mais na hora de tirar, assim, de puxar, eu falava, nossa senhora, parece que horrível. Piorava. É horrível. Nossa, horrível. Era realmente. Isso era um trauma. eu tenho eu não diria assim bem um trauma, né? Foi uma lembrança, assim, uma memória que pra mim, assim, foi bem significativo. Que eu lembro, eu era bem pequeno, eu acho que eu tinha em torno de uns 4 anos, mais ou menos. Porque na época, eu ainda morava lá no Mato Grosso do Sul. E eu era bem pequeno, porque quando eu vim aqui pra São Paulo, eu lembro que foi bem na época que eu fui fazer a primeira série. Então eu já tava, tipo, com 6 anos, sabe? E aí eu lembro que, inclusive até minha irmã contou pra mim depois, né, minha mãe também, e aí eu relembrei da situação, e aí eu casquei o bico, porque assim, a minha irmã ia pra escola, né, eu não sei como que foi assim a situação de que eu ia ficar com ela, sabe, tipo, não tinha com quem me deixar, então eu tinha que ir com ela pra escola, e aí eu fui com ela pra escola, e o professor era super de boa, falou assim, não, deixa eu, menino aí, né, um dia só não tem problema, né, e eu lá na sala, com os alunos, todo mundo grande e eu pequenininho, né, e aí a minha irmã me deu um desenho pra fazer, falou assim, olha, Anderson, enquanto a gente tá aqui, né, vai desenhando aí e tal, e aí depois, quando você terminar, você me fala. Eu falei, não, tá bom, né, criança, né, começou ali a desenhar, pintar e tudo, né, e aí eu lembro que o pessoal tava fazendo uma prova, e aí, quando eu acabei, tava aquele silêncio, eu gritei, assim, na sala inteira, tipo, terminei! E aí todo mundo começou a olhar, assim, pra mim, aí uns ficaram dando risada e tudo, da situação, né? E eu lembro que, nossa, eu fiquei morrendo de vergonha. Porque eu era criança, né, e tudo, né, e, tipo, inocente, né, de, tipo, da situação, tava ali, né, tipo, não tava nem sabendo que era prova, o que eles estavam fazendo, né? Pra mim, eles estavam ali, sei lá, tipo, qualquer coisa, né? E aí foi isso, sabe? Tipo, uma coisa que ficou marcado muito, assim, pra mim. E que, inclusive, eu acho que também tem um pouco de ligação com a minha timidez, assim, sabe? Um pouco de ter passado essa situação, né? Mas é claro que eu considero muito a situação da minha família, assim, de situação, assim, que os meus tios, eles são bem mais na deles, assim, mais quietão e tal, sabe? Então, eu acho que eu puxei um pouco mais o lado deles, né? Mas eu acho que também essa situação que aconteceu quando eu era pequeno me deixou um pouco muito mais, assim, tipo, com vergonha, né? De algumas coisas, né? Com certeza. Mas foi bem... A infância é um momento, assim, que a gente não se lembra muito, mas aquilo que marca, a gente traz, né? Pra vida. Sim. Eu, ao contrário de você, nunca tive problema com isso, assim. Eu sempre fui uma criança dada, né? Tinha que aparecer, onde tinha pra aparecer, eu tava lá. E isso é um traço da minha família também. Nós, assim, temos os meus primos, assim, a gente tem esse traço, né? De onde é pra aparecer? É aqui? Então bora lá. Então... nunca tive problema com isso na infância, não. A minha família, ela é meio dividida, sabe? Porque eu tenho uma parte da família, principalmente dos parentes do meu pai, que eles são tudo assim, como acho que de você, da sua família, assim, que são todo, tipo, pra brincar e tal, pra falar e tal, né? E tem a parte da minha mãe, que já é um pessoal mais, tipo, quieto na dele, sabe? Então, tipo, eu puxei mais a família da minha mãe, e aí tem os meus irmãos que já puxaram do meu pai, né? Que já é todo assim, e fala mesmo e tudo, né? Então, o Sorriso tá comentando aí. Paixão tão linda, te amo, mana. Beijo, primo, te amo também.
Nós quebramos muitas lâmpadas e filtros, né, Paixão? Jogando bola dentro de casa. Muito. Nossa. Filtro de barro, eu tenho trauma também de filtro de barro. Porque eu quebrei tantas. A gente quebrou tanto filtro de barro, lâmpada, jogando bola dentro de casa. Porque assim a gente não podia sair. Minha mãe não deixava nós sair de noite, né? Então eles iam, meu pai e minha mãe iam pra escola, eles faziam supletivo e a gente ficava em casa. Então 3 crianças, eu, meu irmão e meu primo, em casa, à toa. À noite, não podia sair pra rua, a gente tinha que descarregar a energia em alguma coisa. Então a gente fazia a porta de gol. Né? Exatamente, fazia a porta de gol. Mano, a gente quebrava tanto vidro, tanta lâmpada, filtro de barro, era muita coisa. Eu tenho trauma também de coisa. Nossa, mas é bem isso mesmo, essa coisa de quebrar coisa e tudo, brincar, né? Dentro de casa, ainda mais dentro de casa, né? Total. Sempre alguma coisa não escapava, não tinha jeito. Criança que nunca quebrou nada dentro de casa não era criança, né? Não tinha infância. E se não fez isso, sinto informar você que está assistindo essa live ou está escutando este podcast. Você que na sua infância nunca quebrou nada, sinto lhe dizer, você não aproveitou a sua infância. Cara, desculpa. Enfim, antes de prosseguir, só relembrando aí as pessoas que estão entrando na live aí, que o Wallace hoje não pôde estar presente aqui junto com a gente. Pra quem não sabe, o Wallace, ele vai ser papai, né, do Dylan, né, o nosso pequeno gambiarrista aí, e aí ele resolveu pegar pra ele as coisas da gravidez, então ele tá sofrendo de problemas da gravidez também, tá com enjoo, tá com tonturas, enfim, então só pra... Tô brincando. Não, o Wallace realmente hoje... Ele tá compartilhando ali os sentimentos com a Thaís, né? Eles estão dividindo isso ali, que é né? Tipo, olha, hoje você sente um pouquinho... Exatamente, isso é companheirismo. Isso aí, Wallace. Parabéns, cara. Parabéns. Eu acho isso muito digno. Parabéns, muito digno. Parabéns. Enfim, gente, o Wallace hoje não pôde estar presente porque ele sofreu uns pequenos probleminhas de saúde. Nada muito grave, mas... No próximo ele estará aqui com a gente, beleza? E é isso aí. Então, outros traumas aí de infância. Eu anotei alguns aqui pra vocês. Vocês que estão lá na live, estão vendo aí meu caderninho fez aqui. Uma lista. Uma listinha aqui. Mas assim, um trauma que eu tinha. Engolir chiclete. Assim, tipo, não podia engolir chiclete. Que já fala, meu Deus, vai grudar as minhas tripas. Vai grudar no meu coração. Meu Deus do céu. Ficava preocupadíssima quando engolia sem querer, né? Você tava ali, não sei o que, aí você tá mastigando chiclete assim, aí vai falar, não sei o que. Você fala, ai, meu Deus. Muito. Nossa. Morria de medo disso. Gente, eu não lembrava disso, real. Então, real. Era um medo que eu tinha. Sim, eu lembro uma vez que aconteceu comigo também com bala. E sabe aquelas balinhas assim, meio que era lisa e tudo, sabe? Que era uma bem lisa, assim, que se você não tomasse cuidado, você... Top Bell? Eu lembro uma vez que eu engoli uma dessa e aí eu fiquei morrendo de medo de se engasgar e tudo com ela, porque bem na época tava acontecendo, sabe, aqueles comentários do povo falando, olha, toma cuidado que passa as balas e se engasgar e tal, né? Então eu já morrendo de medo. E aí uma vez eu engoli, aí eu fiquei lá, tipo, um momento eu falei assim, não, mas tá tudo bem. Não, isso era um medo. Você ficava assim, morria engasgado, né? Tipo, porra! Sim. Era essas e aquela de canela redondinha, que parecia uma bolinha de gude. Nossa, é né? mesmo. Aquela ali, enquanto tinha o gosto da canela, que era, né? É canela, né? Canela. Aí você comia de boa. Quando ela ficava lisa, que virava a bolinha de gude mesmo, meu amigo... Aquela ali, ó, você era mortal. Você dava mole, passava direto. Sim. Morri engasgado. Falando também um pouco de escola, que você comentou um pouco de escola, eu lembro uma vez que eu tinha mudado de série e tinha avançado, né, na série, e era em outra escola.
Tipo, e aquela escola era conhecida assim, tipo, né? Porque quando a gente é criança, a gente vê a escola assim como uma coisa, tipo, nossa, né? Ai, agora eu vou pra escola lá do pessoal grande, né? Lá do pessoal, né? Então a gente ficava tudo assim, né? E aí, eu lembro que na época era a 5ª série que eu ia. Pra 5ª série, aí era uma outra escola, e eu não conhecia nada da escola, tipo, nada. E aí eu tava lá, né, na sala, e aí me deu vontade de ir no banheiro. Pedi pra professora, e aí ela deixou. E aí vai eu lá, indo no banheiro, cheguei no banheiro, parei na porta. Porque tinha 2 portas e as 2, tipo, não tinha desenho nenhum. Eu acho que eles estavam meio que na época pintando, reformando, fazendo alguma coisa, sabe? E eu fiquei tipo, meu Deus, e agora? Qual que é o banheiro pra entrar? E aí eu entrei em um, falei assim, vou entrar aqui. E era o banheiro das meninas. Era o banheiro das meninas, mas ainda bem que não tinha nenhuma menina lá, só tava uma moça que tava limpando. Ela tava limpando, aí ela até se assustou, assim, quando ela me viu. Aí eu falei assim, aqui não é o banheiro dos meninos, né? Aí na hora eu saí, já fui e entrei no outro. Foi uma coisa também que ficou marcada, assim, tipo, na minha memória. Não, isso... E isso também me faz lembrar da época que eu vim aqui pra São Paulo. Naquele banheiro lá com a torneira que eu não sabia. Meu Deus. Lembro dessa história. Ai, senhor. Outros traumas aqui que eu tinha. Trauma de Havaiana. Por quê? Se você falasse qual era a máquina mortal das mães? Era Havaiana. Tudo era Havaiana. Havaiana, você apanhava de Havaiana. Havaiana antigamente doía, gente. A gente apanhava de Havaiana. Doía. Na bunda. Aqui, ó. E era aquela azul. É mesmo, Era específica ainda. Exatamente, azul. Isso quando não tinha um prego na ponta. Que se apanhava de Havaiana com prego na ponta. Só pra aumentar aí o desespero. Sim. Horrível. Você falando de chinelo, eu também lembro daquelas superstições também de criança, né? De deixar o chinelo virado. Ai, meu Deus, olha lá, o chinelo tá virado. Eu já corria pra poder desvirar, porque, né, tinha medo que acontecesse alguma coisa com a mãe, exato. né? Ai, meu Deus, minha mãe vai morrer. Ai, meu Deus, era bem assim. Bem assim. Já ia correndo pra poder. Não passava debaixo de escada. Não passava debaixo de escada porque não vai crescer. Se você passar debaixo dessa escada, você não vai crescer. Eu falei, meu Deus, eu não quero ficar desse tamanho. Eu não vou passar, mãe. Desculpa. Acho que eu passei muito embaixo de escada. Não cresci muito, então... Ai, meu Deus. Mas também tinha umas superstições assim que o pessoal fazia, que tinha aquela do pintinho, né? Que eles falavam que pra criança poder falar e tudo, né? Que pegava um pintinho e colocava na boca da criança, né? Porque diz que quando ele piasse, né? A criança ia ser tagarela e ia falar de tudo que era de tudo que era jeito, né? É verdade. Eu não lembrava disso. Outro trauma que eu tinha. Pô, criança que nunca foi anêmica na vida, desnutrida, com as canelinhas finas. Aí a mãe fazia o quê? Dava biotônico Fontoura, com fígado batido, com mais não sei o quê. Mano, um troço horrível. E as mães faziam a gente tomar essas coisas. Horrível. Eu tenho trauma até hoje de biotônico. Fala biotônico, chega a me arrepio assim, ó. Porque não era legal. Não era legal. O gosto, ficar aquele gosto na boca. Não, tá fora. E tinha um outro também que tinha um gosto meio assim, meio oleoso, que eu lembro que uma vez a minha mãe me deu também, que era um outro, que era com óleo de não sei do que lá, acho que óleo de peixe, uma coisa assim, não sei o que é verdade, tinha. Esse aí eu não tomava muito, não. Esse eu não tomava, não. Era biotônico. Minha mãe fazia biotônico o tempo todo. Horrível. Mas eu tomei também biotônico, tomei muito, e nossa, mas eu também era... Só de lembrar... Eu também era só perna e pescoço, perna e cabeça, velho. Era das cambitinhos finos assim, ó. E eu, então, que eu acho que a minha magreza também é de família também, né? Então, tipo, pra mim engordar é muito difícil, né? Então eu sempre fui muito magro, assim. E aí, né, a mãe pra tentar, né, os pais, né, pra tentar dar uma engordadinha um pouco. E engraçado, eles falavam que quando eu era bebê, quando eu era criança,
assim, bebezinho, eu era gordo. Tipo, eu era bem gordinho mesmo, bem fofinho, que eles falavam. E aí, tipo, eu cresci e fiquei magro. Mas sabia que eu era bem fofinha também. Eu tinha só bochecha, minhas bochechonas assim, ó. Ainda tem um pouco, né? Tanto, mas ainda tenho. Os bochechão. Falando também um pouco de escola, eu acho que eu já cheguei a comentar aqui também no podcast de uma, que se eu não me engano, acho que tá em alguns temas aí atrás, né, que eu acho que eu falei sobre uma vez que eu fui fantasiado na escola de festa junina. Só era você. Era. Eu fui todo fantasiado de bigodinho, todo pintado de coisa de, que nem um caipira, né, assim, aqueles caipirinha, né, com a roupa toda costurada, remendada. E aí eu fui na escola, passei o dia todo tendo aula normal, porque a festa não era ainda, né? Era outro dia. Que horror. Mas ainda continuando no tema escola, quem não tem trauma e não gosta de entrar em banheiro sozinha com medo da loira do banheiro? Eu não entrava. Nossa, verdade. Eu estudava, eu sempre estudei de manhã, né? Manhã ou ali das 11 às 3. Quando era época da prefeitura tinha esse horário. E depois às 3 às 7 tinha esse horário, né? E das 3 às 7, quando você sai às 7 já tá escuro. E quando a gente saía, que já tava escuro, você precisava ir no banheiro. Eu tinha que entrar lá no escuro. Acender a luzinha. Eu me cagava de medo da loira do banheiro. Não entrava sozinha nem a pau. Eu me mijava, mas eu não entrava sozinha no banheiro. Morria de medo da loira do banheiro. Você falando, e real, eu lembro que eu deixava, inclusive, né, quando os meninos começaram a fazer umas brincadeiras, assim, de ter que chutar, porque tinha aquela história, né, de você ter que chutar o vaso não sei quantas vezes e dar descarga não sei quantas vezes. E eu lembro que uma vez eu tava no banheiro e os meninos entraram, resolveram, não, vamos chamar ela que não sei do que. E eu lá, tipo, eu tava lá ainda usando o banheiro, não deu nem tempo de eu terminar direito. Os meninos saiu chutando o vaso lá, dando descarga, e eu, meu Deus, agora ela vai aparecer aqui, eu ainda nem terminei vou me mijar todo, né? E aí eu lembro que eu saí correndo, porque começou a fazer um barulho estranho na descarga, sabe? Tipo, ficou fazendo um barulho estranho, e aí criança, a gente já inventa um monte de coisa, né? Que ela vai aparecer ali, eu falei, pronto, ela vai aparecer, saí correndo. E daí, eu passei a fazer aí no banheiro, né? Só quando era na época de intervalo, porque aí tinha gente passando, entrando, né? Então eu não ia sozinho. Sempre tinha alguém. Horrível. Não, horrível. Eu não entrava de jeito nenhum. Eu morria de medo. Até hoje, eu acho que eu não entro em banheiro de escola, banheiro assim, de lugar que é meio deserto assim à noite. Não entro, não, mano. Eu tenho medo. Nossa, meu Deus. E ainda mais depois de assistir um filme de terror, né? Então, aí mas que ferro, aí que nem, mas aí, a galera já mexe. sabe que eu sou cagona, eu sou medrosa, eu não tenho medo nenhum de assumir isso, gente. Eu não tenho medo de falar, não tenho vergonha nenhuma de assumir, sou medrosa, sou cagona, tenho medo dessas coisas. Não, eu não assisto filme de terror. Justamente por isso, né? Por acaso dessas coisas. Sabe uma coisa também que até hoje eu tenho um certo trauma de Kombi, por causa da Kombi branca. Kombi? Lembra disso? Da Kombi que pegava criança? Tipo, tinha uns palhaços dentro da já Kombi. Cheguei a ouvir. E aí, tipo, ia oferecer doce pra criança, aí sequestrava a criança pra vender os órgãos, tá ligado? Mano, eu não podia ver uma Kombi. Eu não podia ver uma Kombi. E até hoje, você acredita que até hoje eu tenho um problema com Kombi? Eu vejo uma Kombi assim, já me dá um negócio. Sério? Até hoje. E é por causa disso. Por causa disso, eu não podia ver uma Kombi, principalmente branca, né? Naquela época que começou a entrar a Transcooper, né? Que era a cooperativa lá das lotação, das peruas, né? No começo, era muita perua, né? Que tinha aquela, lotação, não sei das quantas, vamos entrar, não sei o que, né? Era perua e tal, a galera ia até fora, né? Pendurada na janela. E assim, eu lembro que a maioria era branca. E assim, eu não podia ver, porque pra mim era perua branca que ia sequestrar as crianças, então não chegava perto. E assim, eu tinha medo real de que eles iam me sequestrar pra vender os meus órgãos. Morria de medo. Assim como tinha
o gol branco, que era do cara da seringa, lembra também que tinha essa do cara da seringa? Tinha aqui era assim, o gol branco, que tinha um cara com a seringa, que ele tinha nessa seringa HIV, sangue contaminado, e que ele passava e ele injetava nas pessoas, assim. Então, quem tinha gol branco, nossa senhora, não vendia o carro nem a pau, porque porque tinha real essas coisas. Caraca. Então, assim, eu tinha esses traumas, assim. Acho que todas as crianças dessa época tinham, principalmente com a Kombi, né? E a mãe falava, olha, se chegar lá uma Kombi te oferecendo doce, não aceita. Doce. Não aceita, porque eles vão sequestrar você, vão vender seus órgãos. E aí a gente ficava negativo. Imagina. Você falando disso também, tem a história do Homem do Saco, né? Do Homem do Saco. Homem do Saco. Nossa, essa eu não podia ver um senhor, né? Assim, carregando alguma coisa e ia falar, olha lá, o Homem do Saco, gente, olha lá. Eu já saía assim, saía correndo. Que preconceito, na verdade, né? A gente não podia ver um velhinho, né, mano? Puta que pariu. Então, nossa, mas a gente é muito bobo quando é criança, né? Tipo, né, coitado, né? Se for imaginar o coitado indo lá trabalhando, fazendo as coisas, dele. E a gente morrendo de medo ali, achando que era alguém que ia sequestrar, ia pôr no saco e ia levar embora. O velho do saco, você é louco, eu, hein? Eu lembro também do Chaves, essa história, eu lembro muito do Chaves. Eu racho o bico com esse episódio do Chaves, do Seu Madruga. Com o Homem do Saco vendendo as coisas. Sapato, roupa, calçado, quem tem? Quem tem? Nossa, demais. Uma coisa também que eu tinha medo contar estrelas. Se contar estrelas, nasce verruga no dedo. Então eu vi assim, tinha um pessoal que eu conheci que era cheio de verruga, assim, eu morria de medo de verruga. Aquele negócio e achava que era porque tinha apontado, né? Tipo, eu via, eu falava assim, nossa, eu acho que a pessoa lá apontou tanto a Laura, que tá cheinho, né? Olha só a inocência da criança. Eu tinha um primo que ele tinha muita verruga, mano, muita verruga, assim, né? Aí eu ficava assim, puta que pariu, isso aí, ó. Falei, mano, para de ficar contando estrela. Para de ficar contando que você vai acabar com essas verrugas. Ó, é inocência, gente. Tadinho, a gente é muito inocente quando é criança, né? Muito inocente. E por falar em inocência também, eu lembro numa época da escola que tinham lançado um lápis que ele entortava. Tipo, você conseguia entortar ele. E eu achei aquilo genial. Tipo, eu queria, porque queria um lápis que dobrava. E aí minha mãe foi lá, comprou o lápis pra mim, entortei e realmente ele ficava torto lá, assim, né? E aí o meu tio chegou em casa, e aí eu fui mostrar pra ele, eu falei assim, olha tio, olha, todo empolgado, né? Olha que legal, o lápis entorta. Quando eu fui entortar, ele quebrou. E aí, sabe aquele tipo de situação? Tipo, eu não chorei, mas eu fiquei, tipo, olhando as duas pontas, assim. Tipo, não sabia se chorava, se ria, ou o que fazia. E aí eu lembro que a minha mãe falou assim, agora você vai usar as duas pontas, vai apontar e vai usar desse jeito. E aí eu lembro que eu usava, ficava até na ponta, assim, porque tinha ficado pequenininho, né? Você também apontava os dois lados do lápis? Não apontava. Eu apontava. Não. Tipo, eu ficava com preguiça, quando eu ficava coisando, aí eu virava o lápis e apontava do outro lado. Ficava os dois pontos. Aí, porque o que acontecia? Eu tava escrevendo, aí quando ia acabando, aí eu ficava com preguiça de coisar, eu só virava o lápis e escrevia. Virava. Nossa, mas é incrível, tipo, é uma boa ideia, tipo, não tinha... Eu via o pessoal mesmo, tinha umas pessoas que tinham mesmo, tipo, os dois lados, mas, tipo, eu nem... isso é coisa de gente preguiçosa. Não, gente preguiçosa, é de gente criativa, tá otimizando o tempo ali, ó, você tá ali, putz, virou, já tá ali, ó, o tempo, tá aproveitando o tempo. Eu fazia muito isso. Nossa, tem noção. E aquela coisa de também, eu lembro que quando eu era criança,
quando, assim, eu sempre tive muito brinquedo, sabe? E eu era muito apegado, assim, sabe? Tipo, com meus brinquedos. Tipo, eu era muito apegado. E aí... e aí eu lembro que volta e meia, assim, aparecia um primo, alguma coisa, assim, né? Que às vezes não tinha, ou alguém se mudava e não tinha. E aí a minha mãe falava, né? Meus pais falavam, tipo, dá pra, né? Coitado, não tem nenhum. Tipo, você tem um monte. Dá pro menino, né? E aí eu ficava com aquela coisa, tipo, ai meu Deus, meus brinquedos, que não sei do que, chorando, apegado todo, não quero, né? Mas hoje eu cresci, eu já falei, não, agora pode, dá pra todo, né? Realmente, né? Inclusive meus brinquedos passou tudo pro meus sobrinhos, né? Então, tipo, ficou tudo pra eles. Eu nunca fui de ter muito brinquedo, assim. Primeiro, eu tinha muito urso. Aí eu fiquei alérgica ao urso. Eu sou alérgica, né? Pozinho, me junta muito, então nunca. Mas boneco, eu nunca gostei de boneca. Nunca gostei. Então, quer dar? Dá, pode dar, dá tudo. Não ligo não. Pode dar. Nunca fui muito fã. Mas é incrível que aquele brinquedo que é o mais veinho, aquele que mais você tem apego, aquele que você... É a que a mãe mais quer dar, né? Dá esse daqui, sim. Não, fica com aquele. Eu falei, mas não gosto daquele, eu gosto daquele outro. Não, mas dá, esse já tá velho, dá pras crianças que não tem. Aí você ficava daquele... Horrível. Sim, muito. Uma coisa também que eu tinha trauma, quer dizer, na verdade não era bem eu, eram as minhas dentistas, né? Eu vivia no dentista, gente. Eu vivia no dentista fazendo obturação, porque eu era uma criança que comia muito doce. Eu já contei aqui pra vocês, em vários episódios, de que eu era uma criança um pouco arteira. Então eu pegava dinheiro da macumba pra comprar doce, né? Eu pegava Cosme e Damião, eu passava o dia inteiro. Tinha um dia que eu tinha certeza que eu ia levar uma surra, era dia de Cosme e Damião. Mas eu levava uma surra tranquila porque eu comia doce uns 4 meses, né? De tanto doce que eu pegava. Então eu comia muito doce. Então eu vivia com os dentes cheios de cárie. Hoje eu cuido muito bem dos meus dentes, mas tive trabalho na infância, né? Então eu fazia muita obturação. Aí não sei se vocês lembram aquela bala de leite, que era ela redondinha assim, e ela é dura para um caralho. Você ia chupando ela e ela gruda nos dentes assim, ela vai grudando no dente, ela vai ficar... Mano, era batata. Eu tinha acabado de fazer obturação. Eu ia comer uma bala daquela, velho. Saía as obturações tudo na bala. Aí eu chegava lá no outro dia pra fazer a manutenção do outro dente. Ela, cadê a obturação daqui? Eu falei, foi na bala! Foi a culpa da bala! A bala levou! Poxa! Culpa da bala! Toda vez. Eu ia pra fazer um, tinha que fazer 3. Porque saía tudo. Aí um dia elas tacaram um aqui que não saiu nunca mais na vida. Tá até hoje aqui, ó. Aqui em cima. A daqui eu tirei. Mas de cima tá até hoje. Trauma, não meu, né? Trauma das minhas dentistas, né? Que tinha toda vez fazer obturação. Eu lembro, você falando de dentista, eu lembrei agora também de uma situação que também aconteceu na época que eu ainda morava lá no Mato Grosso do Sul. Que eu ainda era pequeno, então, tipo, criança, né? Morria de medo de dentista, né? E aí eu via história, né? Ainda mais quando a gente é criança, quando a gente começa a ouvir aquelas histórias, né? De tipo, ai, que não sei do que, e sai do sangue, né? E não parava de escorrer sangue. E aí a gente fica com aquela coisa, né? E aí eu lembro que teve um ônibus que era um pessoal que tava atendendo a comunidade e tal, ali do pessoal, né? E aí foi um ônibus com dentistas, né? Pra tratar o pessoal, assim, tipo, de graça, por um dia, né? E aí foi minha família inteira lá, tipo, vamos lá, né? Tipo, então pra ajudar de graça, né? Aí chegou na minha vez, quando colocou eu sentado na cadeira lá, eu comecei a chorar. E aí eles me tiraram. Aí consegui, aí depois foi até um alívio, tipo, nossa, ai, que bom, não vou precisar. Que horror. Tava morrendo de medo, tava com medo.
Né, mas por bobeira, né? Tipo, depois que a gente vai indo, né, no dentista e tal, e vai se acostumando, que, tipo, não é nada do que aquelas coisas, né, assim. Só é ruim aquele aparelhinho que fica lá, que chega, arrepia. Gente, até um... eu adoro aquilo. Né? Eu adoro aquele barulhinho. Nossa, aquilo pra mim é calmante. Eu vou no dentista, ela fica aquilo, dá até vontade de dormir. Meu Deus, nossa. Eu não tenho problema com aquele... Pra mim chega a arrepia, assim, aquele som que fica assim, tipo... fica, nossa. Adoro. Ó, eu peguei aqui uma história na internet que eu achei muito engraçada. Eu achei muito hilária. O menino que tava brincando... Ele tava brincando com outro no parquinho. E aí, eles brincando e o menino ficou preso em um dos brinquedos. E aí ele foi chutar o menino e puxou ele pela perna. A perna veio junto. O menino puxa, criança. Imagina, criança. Aí disse que o menino puxou a perna veio na mão dele. Ai, meu Deus! Saiu a perna, meu Deus, eu arranquei a perna dele. O menino tinha perna mecânica, gente. Desculpa, eu sei que eu não deveria estar rindo disso, mas foi muito engraçado o jeito que ele contou. Ele falou assim, eu fiquei com trauma. Hoje em dia eu vejo a pessoa caindo, eu não consigo ajudar, porque pra mim que eu vou puxar a pessoa, vai sair a membro da pessoa na minha mão. Então esse trauma, imagine você criança. Se pra gente que é adulto já é difícil, você não sabe, você vai ajudar a pessoa, tipo, a pessoa caiu, você vai puxar o braço da pessoa, imagine uma coisa dessa. Aí a pessoa, a criança não tem noção muito disso, né? Saiu a perna do garoto. Aí diz que o garoto saiu pulando lá. Devolve minha perna! Pra colocar a perna, assim, imagina. mais doido ainda, né? De, tipo, imaginar o menino correndo e o outro atrás, né? Tipo, que louco, né? Isso. Eu também tenho uma história aqui que eu peguei na internet que eu achei muito engraçado. Que é assim, certa vez, quando criança, estava saindo da igreja com a minha mãe e outras pessoas paravam para conversar na porta e se despedir. Aí tava todo mundo lá na frente quando eu solto: vamos embora, sua adúltera. Todo mundo ficou olhando pra ela com espanto. Rimos muito, apanhei em casa e nunca esqueci que o feminino de adulto não é adúltera. Imagina, na porta da igreja falar uma coisa dessa. Imagina, com todo mundo tipo ali olhando: vamos embora, sua adúltera. Adúltera. Tipo, sabe nem o que é, né? O que essa mãe ensina pra essa criança? Que absurdo! Mas também sabe o que é um pouco da criança, né? De querer se sentir um pouco adulto, né? Porque vê a gente falando e tal, então eles tentam querer falar também como a gente, né? E aí acha, né? Tipo, que nem nessa situação falou assim: é uma adulta grande, alta, né? Então é a adúltera, né? Vamos, adúltera. Ai, que horror, que horror, que horror. Cadê? Eu tinha pesquisado outro aqui. Aqui, ó. Na entrada do condomínio que eu morava, sempre ficavam 3 menininhos que eu odiava muito. Certa vez, eles me viram andando toda dura e me apelidaram de Frankenstein. Aquilo tudo me deixou muito puta. Subi até o 5º andar, peguei um copão de água sanitária e taquei neles pela janela. Hoje, eu dou graças a Deus que só pegou na roupa deles. Mas que karma, amigos. Karma é uma coisa inacreditável. Depois disso, começaram a me chamar de Maria Cândida. Quis morrer. Meu Deus. Não sei o que é pior, né? Frankenstein ou Maria Cândida? Maria Cândida. Nossa, gente, que mal. Mas, nossa, é muito coisa de coisa mesmo, de situação de criança, né? De tipo, ver e já cria o apelido e já fica aquela coisa toda, né? Criança é uma merda, velho. É uma merda. A criança, quando é criança, todos os apelidos pega. E o pior é que a criança fica puta, né? E apelido é assim, né? Quanto mais puto você fica, mais pega, né? Então aquele que você mais detesta é aquele que vai pegar.
É sempre assim. Sim, e falando dessa coisa de criança e tudo, da situação de apelido, também me trouxe a memória de uma situação na escola também, voltando um pouquinho pra escola. Que eu lembro que eu não podia ir pra escola de tênis branco, porque tinha o tal de querer, vamos carimbar, e aí era um querendo pisar no pé do outro pra poder ir, aí voltava pra casa com o tênis tudo sujo. Na verdade, não era só tênis branco, era tênis novo. Estranhinha! Não podia ver você com tênis novo, estranhinha. Pá! Eu odiava isso. Por isso que eu não gostava de tênis novo pra escola. Eu saía pra qualquer outro lugar, menos pra escola. Verdade. Eu tinha lá um velhinho, só que eu deixava que, tipo, não, esse é pra escola. O novo eu deixo pra ir pra sair, pra ir pra outro lugar, porque não... Exatamente. Porque pra escola não dava. Você tinha aí umas histórias do Twitter? Conta aí pra gente. Sim. Tem uns comentários aqui, ó. Tem uma de uma moça aqui. Lembro-me quando minha mãe trouxe para casa um kit médico mágico. Ele era branco e azul e todos os instrumentos pareciam ser de verdade. Fiquei muito animada. Mas então, minha mãe levou o brinquedo embora e doou para o jardim de infância. Nunca fiquei tão triste na vida. Que era a situação que a gente tava falando, né? Dos brinquedos. Os apegos, né? Os apegos que a gente tem, né? Isso é traumatizante mesmo. Traumatizante. Tem um outro aqui, ó, com 33 anos esse. Aos 33 anos, ainda hesito quando derrubo ou derramo qualquer coisa. Simplesmente não consigo esquecer os gritos da minha mãe. Olha, gritos de mãe, ecoa, né? Marcado. Ecoa. E tem um trauma, eu não sei vocês, mas você falando agora, me remeteu aqui uma coisa, que assim, na minha família todo mundo sempre me chamou de Paixão, né? Sempre fui Paixão pra todo mundo. Era muito difícil as pessoas me chamarem de Aparecida, era mais na escola, e depende da escola, porque os meus professores também me chamavam de Paixão, né? De tanto que a galera me chamava e tal. E de fato mesmo, o nome Aparecida pra mim só foi realmente me significar que era de fato meu nome na faculdade, quando eu comecei a trabalhar, que a galera me chamava de Aparecida mesmo, ou Cida, né? E eu lembro que o nome Aparecida pra mim era meio estranho, porque meu pai principalmente, ou minha mãe, quando eu chamava Aparecida, pra mim tava brigando. Então assim, quando eu falava Aparecida, ixi, fiz merda, o que eu fiz? Aí você já fica caçando, bom, eu tava na escola, mas eu fiz isso, o que eu fiz? O que eu fiz? Eu não fiz. Era isso, né? Às vezes nem era brigando, mas só o fato de falar o nome, você fala, você tá brigando comigo. Aí ferrou, fiz merda, o que eu fiz, né? Então tem esse trauma durante a infância, né? Chamar pelo nome então, o nome completo. Aparecida Vieira! Nossa. Jesus! Não fui eu, ela já fala. Não fui eu. Não fui eu. Eu não fiz nada. Que loucura. Tem mais um comentário aí? Tem aqui, mais um de uma moça. Acabei de reviver um trauma de infância. Passei na livraria pra comprar um livro e minha mãe falou, na volta a gente compra. Nunca mais voltamos pra aquele lugar. Esse também era outro trauma. Era clássico. Esse é clássico. Esse é clássico. Tipo, na volta depois a gente volta, né? Nunca mais a gente voltou lá. Você só voltou depois de adulto por sua livre e espontânea vontade. Sim, Tem um outro aqui que ele diz que tem trauma de quando chove. Não consigo dormir quando chove, trauma de infância. Realmente, tem muitas crianças. Eu inclusive, tenho uns primos que eu lembro que ele chegou a contar pra gente que, tipo, ele tinha medo mesmo, assim, de chuva. Tipo, quando dava temporal, essas coisas assim, sabe? Porque acho que tinha passado em algum susto, alguma coisa, quando era criança. É muito... eu nunca tive esse trabalho. Eu amo. Som de chuva, assim, eu gosto. Chuva, gostoso. Tem mais um aqui de uma moça comentando, né? Meu trauma de infância era pedir pra minha mãe um doce depois do almoço e ela virar e falar: tem goiabada na geladeira. Quando não era goiabada, é rapadura. Tem rapadura. Era. Poxa. Você queria tanto um chocolate.
um doce O de chocolatinho. leite, Nossa. chocolate, havia com goiabada. É. E quando misturava com queijo? Come o Romeu e Julieta. É. Detestava. E eram esses os comentários que tinha. Aqui temos um comentário aqui, ó, do Murilo comentando: meu trauma é com a altura, nunca mais. Realmente, tem muitas pessoas mesmo que tem trauma de altura. Assim, tipo, ir em lugar muito alto e tal, né? Minha mãe, ela tem traumíssima de altura. Ela não fica em lugar alto nem ferrando. Mas é verdade, muitas Nossa. crianças hoje, muitos adultos hoje são traumatizados com a altura da infância, né? Verdade. Sim, isso é verdade. Isso aí. Tem mais algum? Ou bora encerrar? Não, eram esses. É isso aí, galera. A gente tem muitos outros traumas, né, aí, de infância que a gente não lembrou aqui. O Wallace, se estivesse aqui hoje também, estaria lembrando aqui de muitos. Ia render muito, ia ficar um parte 2, né? Porque ficou faltando os traumas dele pra ele compartilhar com a gente. Exatamente. Vamos fazer o 2, que é pro Wallace contar aqui os traumas de infância dele, porque com certeza o Wallace não era uma criança muito normal, né? Vamos combinar. Então, com certeza ele tem muita história. Wallace, amigo, Sim. desculpa, viu? Só pra lembrar aí, galera que tá aí Não era escutando. ele que contou uma vez pra gente que ele tava balançando, acho que a irmã lá num balanço lá, e a irmã bateu com a cara na parede, né? Foi. Uma coisa assim. Foi ele mesmo, foi na rede. Foi na rede. Ele falou que tava balançando na rede e a menina voou longe. Sim. Que horror, que horror. Não. Mas é isso aí, galera. Bora dar continuidade. Eu sei que, como a gente falou aqui, tem bastante coisa ainda pra falar, mas isso fica para um 2 quando o Wallace estiver aqui. Quem sabe já com Dylan, que aí ele conta os traumas já da infância, ele lembra, né? Vai destravar alguns traumas aí junto com o Dylan. É isso aí. Então bora dar seguimento aqui pro nosso próximo quadro. E agora, né, pra gente poder, né, se aliviar de tudo isso, se libertar de todos esses traumas, agora a gente vai entrar num momento muito especial com a nossa querida psicóloga Thalita Caldas. Então agora é o momento da Psi. Momento da Psi com Thalita Caldas. Oi, gambiarristas! Aqui é a psicóloga Thalita Caldas e eu estou aqui para a dica da Psi de hoje. Lembrando que essas dicas são totalmente educativas. Se você precisar de ajuda, procure um psicólogo. Combinado? Ai, que desânimo. Putz, que dia cansativo. Nossa, eu ando tão desanimada. Você tem pensado nessas coisas ultimamente? Então, o tema de hoje é justamente para você. Como lidar com o desânimo? E para te ajudar, eu trouxe algumas dicas, pois saiba que é possível melhorar essa situação e se animar sim. Primeiro, registre seus resultados. Visualize cada pequeno resultado. Isso pode te ajudar a lidar com metas mais difíceis. Segundo, tire um tempo para descansar. Sim, a gente precisa de descanso também, minha gente. O desânimo, ele pode estar ligado ao cansaço físico e emocional, ou os dois. Terceiro, se alimente bem. Eu sei, isso é difícil, né? Mas procure se alimentar de forma mais saudável. A comida, ela é responsável por uma série de reações químicas no nosso corpo. Quarto, pratique exercícios físicos. A prática de exercício físico aumenta a produção de endorfina e serotonina no corpo, que são hormônios responsáveis pela sensação de bem-estar, vitalidade e satisfação. Última dica, coloque os seus exames em dia. Pois é, não sei se você sabe, mas o desânimo pode ter sim um fundo biológico. De você dormir muito mal, estar com anemia, com deficiência de vitamina B12, vitamina D, enfim. Procure o seu médico, com certeza ele vai te orientar da melhor forma. Cuide de você, você é a pessoa mais importante da sua vida. Valeu, gambiarristas, até a próxima!
E é isso aí, galera. Chegamos ao fim do nosso podcast, fim do episódio de hoje. Vocês ficaram aí com essa dica maravilhosa da nossa queridíssima psicóloga Thalita Caldas. Mas é isso aí, chegamos ao fim do nosso podcast. Só queria agradecer a todo mundo mais uma vez acompanhar a gente aqui nas nossas redes sociais, em todas as plataformas do Gambiarra Pod. Quem quiser lá, segue lá, principalmente no Spotify, dá essa força pra gente lá, pra gente seguir sempre subindo nos charts aí e conseguir entrar lá nos podcasts mais ouvidos, beleza? Quem quiser me seguir nas redes sociais, estou com PaixãoAP07. Valeu, beijo e até semana que vem. Eu também quero agradecer a presença de todos que vieram aqui na live, que vieram comentar um pouco dos seus traumas aí, a gente poder comentar aqui. Espero que esse episódio tenha sido muito legal, assim, pra você, que você também tenha se sentido um pouco mais, assim, como se eu posso dizer, assim, entendendo, né, que todo mundo tem trauma, né? Então, isso todos temos, e é isso, e a gente tem que tentar se libertar deles, e é isso. Então, pra quem quiser me seguir no Instagram, é anderson._pereira. Então, vamos agora